E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje eu queria falar com você sobre as formas, ou seja, o recipiente que você vai colocar a sua massa de queijo vegetal para ser fermentada ou para ser acondicionada de uma maneira mais geral. Tá? Então esse é um assunto que diz respeito à questão dos equipamentos. E quando a gente fala de equipamento, existem dois grandes grupos para pensarmos. Um é trituradores em geral, tá? Ou seja, mixer, liquidificador, que pensar que vai triturar semente, castanha, leguminosa e tal, faz parte desse grupo. E depois, o segundo grupo é o que eu vou tratar hoje aqui, que é em relação ao recipiente que vai acondicionar essa massa que saiu do triturador. Tá? Ah, mas e se for um líquido? Então, a gente vai conversar hoje também, porque esse líquido ele vai ser coalhado, né? E a partir desse coalho que ele vai ser transformado então no queijo vegetal. Muito bem. Então, acho que o maior intuito aqui é eu falar para você quais são os tipos de forma que você pode utilizar para determinados tipos de queijos vegetais. Tá? Porque o queijo vegetal ele tem uma diversidade muito grande, como você já deve saber a essa altura. E cada tipo, né, ou cada grande grupo de queijo vegetal, e dependendo da técnica que você usa, né, que diz respeito ao seu equipamento triturador, vai exigir um tipo de forma diferente. Esse aqui é o grande ponto. E é isso que eu queria trazer para você então. Tá? E eu acho muito importante você saber disso para que você tenha um resultado final mais próximo do esperado, né? Que chegue próximo da receita que você está seguindo, tá? E não vá criar uma expectativa de um resultado final e de repente, por conta do seu recipiente, você abandona esse projeto. Então eu acho importante você saber essas diferentes formas que existem e mais do que isso, é saber para qual situação ela acaba sendo a mais adequada, tá? Então, num primeiro momento, quando a gente começa a pensar os queijos vegetais, eu acho que o mais fácil, mais simples e o que a maioria das pessoas começa fazendo é um queijo vegetal cremoso. Ou seja, um queijo vegetal que se assemelha ao que é conhecido também por cream cheese, e é o que você vai passar num pão, que você vai usar como, sei lá, né, para diversas preparações, mas de um modo geral, esse queijo vegetal cremoso, ele serve para ser passado, né, em pão, torrada, em o que quer que seja, tá? Ou ser algum recheio de alguma massa, enfim. O fato é que o que vai caracterizar um queijo vegetal cremoso, aí você pode já me adiantar e falar, é porque ele é cremoso, justamente, né? Agora, o que faz dele ser mais cremoso do que um queijo vegetal curado e não vai ser a cura, tá? Ou seja, é a quantidade de água. Esse que é o ponto para você entender o que diz respeito a um queijo vegetal cremoso para essa conversa em relação às formas, tá? Um queijo vegetal cremoso, então, ele tem uma maior quantidade de água. Esse é o grande ponto, por isso que ele é cremoso. Então, quando você faz um queijo vegetal cremoso, você não está esperando que ele tenha uma forma, que ele se firme, tá? Isso daí está fora dos planos, justamente porque ele precisa ser mais maleável para passar em cima do pão, da torrada e tal, e fazer aquilo lá. Então, quando a gente olha para as forminhas, né, o que quer que seja, ou recipientes de um modo geral, tem uma coisa que é muito simples e que todo mundo vai ter, que é isso aqui. Ou seja, é um recipiente de vidro. O recipiente de vidro, ele é o mais indicado para esse tipo de queijo vegetal. E por que isso? Porque quando eu estou falando de uma maneira tão geral assim, de queijo vegetal, eu não sei se o seu queijo vegetal cremoso ele é fermentado ou não, tá? Se o seu queijo vegetal cremoso ele vai para o fogo ou não. Então essas questões elas acabam sendo importantes num segundo momento no que diz respeito ao material do recipiente que a gente vai usar. E por que o vidro ele é interessante? Porque o vidro ele é praticamente inerte.
né? Ou seja, ele não vai sofrer agressão do que vai entrar nele. Ou seja, é diferente de um plástico, né? Principalmente quando a gente fala de um plástico que é o BPF, que não é livre de BPF, né? Então, o bisfenol, também conhecido, esse daí é um composto que ele é tóxico para nós, seres humanos. E quando você coloca num plástico qualquer, tá, que não está preparado para altas temperaturas e você coloca um alimento em alta temperatura, o que vai acontecer? Essa alta temperatura ela vai agredir esse recipiente, tá? E esse ponto de agressão que está acontecendo aí é como se fosse, entre aspas, tá? Uma corrosão que vai acontecer. Ou seja, você vai extrair alguns compostos para esse meio que tem a temperatura mais elevada. Um exemplo prático disso, se você faz um queijo vegetal não fermentado, né, e ele vai para o fogo, porque ele precisa ter algum geleificante ou ele tem algum amido que ele precisa ser ativado, tá? Então, quando isso acontece, ele vai para o fogo e você já vai trazer ele para um recipiente, para que ele tome a forma desse recipiente, porque a hora que ele esfriar, ele vai solidificar. Então ele precisa entrar no recipiente que ele já vai pegar o formato. Se você tem esse plástico que não é livre de bisfenol, acontece que quando ele entra, ele vai já extrair uma certa quantidade desse composto. Então a gente vai ter um queijo vegetal que ele vai estar lá com os seus pontos de toxicidade, né? E a gente não quer isso para a nossa saúde, tá? Então, o vidro, ele acaba sendo um material inerte, muito importante. Depois tem outros materiais que a gente precisa também evitar, e eu vou dizer mais tarde. Mas esse daqui, esse vidro, por exemplo, né, ele tem um dizer aqui que vai ser difícil de vocês lerem, né? Bom, enfim, não vai ler, mas eu leio para vocês. Está escrito aqui, food safe, ou seja, ele é um vidro, vamos dizer assim, alimentário, né? Ele pode entrar em contato com alimento, a maioria dos vidros são. Aí depois tem aqui microwave safe, ou seja, ele pode ir para micro-ondas, mas também não vamos ter tanto problema com isso. E aqui extra resistente. Esse daqui é um ponto interessante, né? Porque às vezes você tem alguma preparação que você precisa esquentar e depois esfriar ela rapidamente. E quando ele é extra resistente, você garante que ele não vai ser quebrado com esse diferencial de temperatura. Mas muito bem, em relação ao queijo vegetal cremoso, então, esse daqui é o equipamento o recipiente mais indicado para você utilizar. Posso utilizar algum plástico? Então, se ele for fermentado, aí entra também nessa questão da corrosão, entre aspas, tá? Porque um alimento fermentado, o que acontece? Vamos entender o mecanismo da fermentação ali. Você tem micro-organismos que estão atuando nessa massa de queijo vegetal preparada, tá? Uma massa que tem carboidrato, ou seja, tem alguns açúcares disponíveis ali. E esse micro-organismo, quando ele consome esse carboidrato, ele vai produzir outros compostos. E dentre esses compostos é o ácido lático que a gente mais quer. Ou seja, a gente está usando bactérias láticas e elas vão produzir o ácido lático. E por que eu estou chegando nesse ponto? Porque conforme ela vai produzindo ácido lático para esse meio, de um modo geral, ele vai ficando cada vez mais ácido. Tanto que a maior compreensão que a gente tem disso é quando a gente prova e tá azedinho, né? Justamente, esse azedinho, ele só é azedinho porque teve ácido lático que foi produzido e ele que baixou o pH, tá? Que é uma medida de leitura, né? de acidez, tá? Então, o que a gente tem é que no meio da química, quando um meio está mais ácido, ele está mais propenso a desencadear algumas reações. E nesse caso, essas reações elas podem ser uma reação de agressão a algum tipo de material, no caso, um plástico. Então também, se você tem um plástico que ele não está preparado para alimentos em geral,
e você coloca alguma coisa ali para ele fermentar, ele pode extrair esses compostos plásticos para o alimento, e depois você vai comer um queijo vegetal enriquecido com plástico, e não é o que a gente quer, tá? Então esse que é o grande ponto, e mais uma vez, para fechar esse ponto aqui, sugiro que vocês vão atrás de alguma coisa de vidro para usar, tá? Ah, mas e se eu for fazer um queijo vegetal não fermentado? Ele também, assim, não vai ser nada de especial, né? Já falei um pouco disso agora, mas o interessante é que ele seja pelo menos um recipiente que ele aguente um calor mais elevado, porque normalmente ele vem do fogo, tá? Veja você que é possível que você tenha dificuldades de usar um vidro para fazer um queijo vegetal não fermentado, tá? E por que isso? Na hora de desenformar isso daqui. Porque, às vezes, pode ser que esse queijo vegetal, quando ele solidifique no vidro, ele fique muito apegado à parede. E por mais que você tenha feito algum trato com óleo no vidro, tente passar uma faca e tal, a hora que você desmolda ele, o maior problema está aqui, ó, nessa região. Porque na lateral você consegue, né, passar uma faca aqui para descolar. Mas essa parte aqui de cima você não faz. E o vidro ele não tem aquela maleabilidade que um plástico vai ter, por exemplo. E aí o plástico você consegue soltar. Então pode ser interessante buscar também um plástico alimentício que aguente alta temperatura, e isso não é a coisa mais difícil de se encontrar por aí, para que você use para os seus queijos vegetais não fermentados, tá? E em relação a esses recipientes, eu acho que o principal ponto para se atentar depois do material para os queijos vegetais não fermentados vai ser em relação ao formato, porque ele vai pegar o formato do recipiente. Nesse daqui, eu vou ter um formato arredondado, né? Se eu quiser, tipo aqueles formatos quadrado, né, de peça um pouco mais quadrada, eu vou ter que achar um recipiente que tenha esse formato retangular. Isso daí é tranquilo. Então só essa atenção, porque a hora que você faz ele no fogo ali, ele tem uma consistência mais pastosa. E aí, a hora que ele entra para o recipiente, ele vai tomar aquela forma e depois solidifica. A hora que você tira ele, desenforma, ele está com aquele formato ali. E quando você usa um geleificante, quando você usa um amido, e ele é ativado e depois ele solidifica, é mais difícil de você consertar algumas falhas, vamos dizer assim, né, nesse próprio corpo do seu queijo vegetal. Tá? Então é importante, quando ele entra já para um recipiente, ele entrar já bem acomodado ali, livre de bolsões de ar, para que fique uma peça homogênea, né? Homogênea e mais visualmente densa, vamos dizer assim. Tá? Agora, a coisa começa a mudar de figura quando a gente entra para o mundo dos queijos vegetais fermentados que vão ser curados. Tá? Esse daí começa a ser agora um capítulo à parte. E por que isso? Porque quando a gente fala de queijo vegetal fermentado e curado, tá? Então eu já falei do cremoso, ficou lá para trás. Agora eu vou falar do curado. O curado, ele vai precisar ter alguma forma, tá? Porque a firmeza dele não é imediata, como é de um queijo vegetal não fermentado, tá? Ou seja, essa maior firmeza de um queijo vegetal fermentado, ela vai ser adquirida com o tempo. E esse tempo, ele está ligado ao processo de maturação. Ou seja, vai ser ao longo da maturação ou ao longo da cura que esse queijo vegetal ele vai se firmar. Então, veja você que existe um momento um pouco mais delicado para esse queijo vegetal, que é justamente a parte em que ele vai ser fermentado. Esse não é o maior problema, mas o maior problema está entre fermentação e maturação, tá?
porque você precisa dar uma forma para ele, ou você precisa ter uma forma que ele vai entrar e depois ele vai sair já com uma estrutura minimamente firme para que ele se mantenha ao longo do tempo ali. E agora, o que envolve essa questão? Esse é o ponto-chave dessa conversa aqui. O que envolve isso é a quantidade de água. Ah, mas por queijo vegetal cremoso também? Sim. E digo mais, você pode transformar um queijo vegetal cremoso num queijo vegetal curado, tá? Firme. É possível isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a sua forma, o seu recipiente que vai acondicionar essa massa que foi triturada, ele precisa estabelecer uma comunicação com o seu equipamento triturador. Existe uma correlação entre o equipamento triturador e o recipiente. Eu não sei se você já ouviu falar disso, se alguma receita já te disse isso, se algum curso que você fez já te disse isso, mas eu estou falando agora, tá? Que essa questão ela existe, você precisa ficar esperto, você precisa ficar esperta com isso daí. Eu acho importante dizer isso para você, porque é o seguinte, se você faz um queijo vegetal com uma quantidade um pouco maior de água, você vai precisar seguir um caminho dentro dessa questão dos recipientes. Se você faz com menos água, você pode seguir um outro caminho. E isso daí envolve o equipamento triturador em que medida? Na medida em que ele não vai conseguir triturar tão bem a sua castanha, a sua semente, a sua leguminosa e tal, e você precisa ter um pouco mais de água para que ele consiga entrar em movimento e não parar, e realmente triturar aquilo lá. Tá? Isso acontece assim, normalmente quando a lâmina ela não é tão adequada. Então veja você que a potência ela não é o primeiro problema. Ela vai ser um problema. Ou pode ser um problema. Tá? E já vou contar qual que é o problema da potência. Mas a lâmina, ela sim, acaba sendo o primeiro ponto. Porque liquidificador, por exemplo, mixer, por exemplo, eles têm normalmente uma lâmina que são 4 hélices. Né? E aí você tem uma mais para cima, uma mais para baixo, tal, não sei o quê. E isso daí não tem um poder triturador tão grande. Mesmo porque, se você se atentar ao tamanho dessa hélice, ela é menor em relação ao copo. Você tem um copo de liquidificador, depois você dá uma olhada no liquidificador que você tem na sua cozinha ali, e pega esse copo e olha. O copo, a abertura dele é desse tamanho, e a lâmina ela tá aqui, ó. Ou seja, você tem um espaço aqui, né? Quando não muito, ele tem uma própria geometria também, né? Que ela tem um certo cone aqui, então vai ter um certo movimento ali dentro que precisa trazer isso para esse vórtice que está em movimento, que está girando ali, a hélice, né, que está girando, ela cria esse vórtice e o alimento ele precisa ter esse movimento constante, do contrário vai parar logo e enfim. Né? Mas a lâmina ela é diferente de um blender, por exemplo. O blender ele já começa a entrar numa outra categoria de equipamento, porque ele tem uma lâmina que ela é em S. E normalmente, se você tem o copo do blender aqui, a lâmina ela pega praticamente todo esse copo. Né? Ela percorre toda essa área aqui, vamos dizer assim. Né? Então, por isso que a lâmina ela chega a ser um diferencial. Com o blender já é possível você usar menos água para triturar a coisa. Tá? Ah, mas e a potência não vai trazer um problema? Então, ela pode trazer, não que ela vai trazer. Eu já tive era um blender pequeno, tá? De 500 watts. E ele tinha essa lâmina em S, só que ele tinha dupla lâmina em S. Era uma lâmina em S, uma peça única, e depois eu colocava uma outra em S que ela ficava assim, né? Mas eram 2 lâminas em S, não era como a do liquidificador, né? Que é um 4 também, mas o liquidificador é menor e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu queimei. Queimei não só mas 2 equipamentos desse. Né?
E na segunda vez que eu queimei, levei na loja de novo, o cara olhou para mim e falou, não, você voltou aqui? Eu falei, queimou de novo. E aí ele falou, pega um melhor então. Você vai pegar um terceiro igual, você vai queimar igual, né? Por mais que a loja tenha entendido que não foi um erro meu, foi um erro do aparelho, né? Mas enfim, isso daí é com eles, não comigo. Mas aí o próprio vendedor falou, cara, usa o valor desse de bônus e coloca um dinheiro a mais num outro equipamento. Eu comprei um de 1.000. Então esse de 500 watts, qual que é o problema? O problema é que você força muito o equipamento. Então se você tem um uso meio que diário, semanal dele e tal, e está forçando muito, pode ser que uma hora o motor dele não aguente e ele vai queimar. Então por isso que um de 1.000 watts é melhor. Ah, mas eu já tenho um de 500. Faz com ele. Manda bala. Eu não vou falar para você já comprar um de 1.000, 1.000 e tanto, tal, nada disso. Então veja você que quanto menor é a habilidade do seu equipamento em triturar, mais cremosa vai sair a sua massa. E quanto maior a capacidade que ele tem de triturar, de formar um creme liso e homogêneo, menor vai ser a quantidade de água e mais firme essa massa já sai, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Agora, um segundo ponto que a gente precisa considerar, porque não é, então aquela viscosidade que está a massa ou o quão cremosa ela tá, ou quão firme ela tá, naquele momento é como ela vai ser moldada? Não, porque existem dois fatores que vão melhorar essa massa e vão enrijecer um pouco mais ela, tá? E quais são esses dois fatores? O primeiro é a temperatura, porque a gente está falando de um equipamento elétrico, ele tem um motor, ele vai esquentar a sua massa, e isso daí não tem por onde fugir. Uns esquentam mais, outros esquentam menos. Precisa tomar meio que cuidado com isso, porque se esquentar muito e você vai fermentar isso, está inoculando micro-organismos, às vezes se você inocula na hora ali, pode ser que você mate os micro-organismos ou mate uma grande quantidade e tal, aí problema de fermentação, enfim, isso aqui também é uma outra conversa, tá? Mas esse é um ponto, ele vai esfriar. E uma coisa mais fria, né, a temperatura e a viscosidade, elas são categorias inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais quente, né, você tem a viscosidade e a temperatura são categorias diretamente proporcionais. Quanto mais alta a temperatura, mais viscoso vai ser o líquido, ou seja, mais mole, mais cremoso, mais fluido você vai ter um líquido, um creme, uma pasta, alguma coisa. Quanto mais baixa a temperatura, menos viscosa essa massa vai ser, esse líquido, enfim, tá? Esse é o lance, categorias diretamente proporcionais. Diminuiu um, diminuiu o outro, aumentou um, aumentou o outro. Então, conforme a temperatura baixa um pouco dessa massa, a tendência é que ela fique ligeiramente mais firme. Agora, tem um outro ponto, né? A gente está falando de fermentação. E quando a fermentação ela vai acontecer, a gente vai ter transformações nessa massa, tá? E a transformação que vai acontecer, ela se dá em relação ao que eu já falei, que é desenvolvimento de ácido lático. Ou seja, a gente vai ter uma acidez maior nesse meio. E agora, para nós, a acidez, não que ela vá, então ela vai atacar o recipiente e tal, você vai falar de corrosão de novo, não sei o quê. Não, agora a acidez ela vai ser requisitada nessa conversa para uma outra situação, que é o seguinte: quando um meio ele começa a ficar mais ácido, as proteínas que estão naquela massa, elas começam a se unir, formar uma rede, formar uma teia, ficar cada vez mais coesa. A isso a gente dá o nome de coagulação. Então,
conforme a sua massa vai sendo fermentada, a gente vai tendo uma coagulação dessa massa, ou seja, essa massa ela vai ficar mais firme. Esse é o grande ponto. Portanto, independente do seu triturador, a gente tem uma certeza em relação à sua massa. Primeiro, essa massa ela vai ficar mais firme ao final dessa fermentação. Tá? Isso aí a gente já sabe. Então você consegue jogar com isso, porque você pode ter uma forma que ela assim, num primeiro momento não seguraria aquela massa, mas depois desse processo de fermentação, e tem ainda agora que eu vou falar um terceiro ponto que vai ajudar ainda mais, mas é um ponto que está ligado ao primeiro, né? Então não é novidade, que é em relação à temperatura, mas a gente vai baixar ainda mais a temperatura, porque no final da fermentação, então vamos supor que a gente está usando isso daqui para fermentar, tem uma massa que está aqui, ela fermentou. E a hora que eu quero diminuir o metabolismo desses micro-organismos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na geladeira, porque a baixa temperatura vai baixar o metabolismo dos micro-organismos. Então, vai interromper, entre aspas, a fermentação. Tá? Não vai interromper, mas vai diminuir drasticamente o metabolismo desses micro-organismos aí. Então, o que vai acontecer é que, pela baixa temperatura, aquele lance com a viscosidade vai então intensificar. Essa massa ela vai ficar mais firme ainda. Ou seja, estão percebendo que tem 3 momentos de firmeza para essa massa aqui? O primeiro momento é do seu equipamento para o recipiente, né? Vai já diminuir um pouco essa viscosidade, porque a temperatura vai diminuir, ela vai chegar à temperatura ambiente. Eu já cheguei a medir no meu equipamento, tá? Chega por volta dos 40, 45 graus mais ou menos a massa. E de 45 para 20, tem uma diferença boa, para 20, 25 e tal. Aí depois vai ter a fermentação, vai ter coagulação acontecendo, segundo momento. E o terceiro momento, isso daqui vai para a geladeira. De 25 graus vai cair para 5, 7 graus. Outra grande diferença. E é aí que você começa a estabelecer a relação com o seu equipamento, tá? Triturador. Por quê? Se esse equipamento triturador ele é bom o suficiente e você usa menos água, é possível fazer com isso daqui. E daí, a hora que você tira isso daqui, é possível moldar com as mãos e ficar um queijo vegetal moldado com a mão. Eu fiz muito disso. Tá? Quando eu não tinha a forminha adequada, eu usava isso daqui. Era exatamente esse vidro que eu usava. Hoje em dia eu não uso mais esse porque eu tenho outra forma que eu vou mostrar para você. Mas eu usava isso daqui. E aí eu moldava com a mão. Tá? Moldava com a mão e numa dessa ficava mais rústico, obviamente, é diferente, né? Hoje em dia, o que eu uso? Eu uso muitas vezes esse aro aqui de inox, não é alumínio, tá? Fuja do alumínio, porque o mesmo problema com a fermentação que existe com o plástico vai acontecer com alumínio, e você vai ter íons de alumínio no seu queijo vegetal, e ninguém quer um queijo vegetal enriquecido com alumínio, tá? Então, o aço inoxidável, ele é inerte, né, como vidro, vamos colocar assim, tá? Tem lá suas diferenças, mas enfim, praticamente inerte isso daqui também. Então, essa forminha aqui é a que eu uso hoje em dia, e é mais fácil, ela é mais fácil assim, no sentido que me economiza tempo, porque uma vez que eu tenho isso daqui, depois se eu tiro isso, ele já está no formato praticamente. Então eu perco menos tempo do que se ele tivesse aqui e eu tivesse que moldar mais ou menos, né, com as mãos ali. Com isso daqui fica um pouco mais rústico, isso daqui fica menos rústico, fica mais parecido com uma peça de um queijo, né? Então beleza. Agora, depois, mas para usar isso daqui, o seu equipamento ainda assim ele precisa ser bom o suficiente. Tá? Ele precisa ter uma relação de água a ser utilizada um pouco menor. Tá? Ah, mas e se o meu equipamento ele exige um pouco mais de água? Aí que a gente entra
em outra categoria de forma, que são forminhas que elas já têm um tecido para que esse tecido absorva um pouco de água e, por vezes, ele até consiga dessorar essa massa de queijo vegetal coalhada, tá? Que foi o que eu levantei lá no começo do vídeo. Ah, mas se for um líquido, ele vai ser coalhado e depois ele vai se transformar num queijo vegetal. Por exemplo, isso daqui, ó. Aqui eu tenho um tecido, né? E depois vai entrar aqui. Isso daqui tem furos, ó. Tem furinho aqui embaixo, tem furinho aqui na lateral que vocês não conseguem ver, mas tem, tá? Aqui, ó, um furinho aqui, tá vendo? Bem aqui tem um furinho, deu para perceber agora. Então tem isso. Ah, mas você falou para não usar plástico. Então, isso daqui é polietileno. É dos materiais mais utilizados na cozinha. Isso daqui, maravilha. Dá para usar tranquilamente. Então eu coloco aqui para fermentar. Essa redinha ela vai absorver um pouco da água do meu queijo vegetal, né? E se eu estou fazendo através de um leite vegetal, isso daqui vai ser dessorado também. Perde água por aqui, tranquilamente. Ah, mas eu não sei onde achar uma forminha dessa, não custa caro, sei lá. Isso daqui é mais barato. Forminha também, ó. Ah, mas não tem tecido. Essa daqui já não vem com tecido, por isso que ela é mais barata, né? O material dela também, ele usa menos material para fazer isso daqui. Ela é menos resistente do que essa, mas ela é tão apta quanto essa, tá? Porque é grau alimentício isso daqui. O que você pode fazer é usar um pano de prato. Olha só. Colocar um pano de prato aqui. Né? Você coloca o pano de prato e aí você põe a sua massa para dessorar, para fazer o que for. Né? E isso daqui, depois que sai aí você põe, né? Deixa bonitinho aqui fermentando, tal, não sei o que. Depois isso daqui vai para a geladeira. E a hora que você tira isso, você vai abrir isso daqui e tal, né? Coloca um pratinho aqui, virou, desenformou, tirou a coisa e você tem o formato ali. É claro que com o pano, algumas estrias elas podem surgir, mas a coisa é artesanal, né, gente? Vamos combinar isso daí. Estamos falando de uma coisa artesanal. Então, você ter essas imperfeições de formato, tal, pequenas, né, alterações, é fantástico, dá o charme da coisa até. Né? Mas eu não tenho também uma forminha dessa, eu quero fazer um queijo vegetal hoje, mas não tenho uma forminha, eu não vou comprar, porque você tem um negócio desse, escorredor de massa, tem um pano de prato, põe o pano de prato no escorredor de massa, põe lá o seu queijo vegetal aqui, na sua massa, vai dessorar e tal, não sei o que, e é o mesmo procedimento, tá? Que vai para frente. Então, a forminha, ela não pode ser uma desculpa para você parar. O que pode ser uma desculpa é, eu não conheço as forminhas que existem, eu não sei qual eu vou utilizar, eu não sei para determinado tipo de queijo vegetal o que eu vou utilizar e tal. Maravilha! Então eu espero que esse vídeo ele tenha tirado essa trava, porque a partir de agora você consegue pensar um pouco em relação às receitas que vão vir, ao resultado que vai sair do seu equipamento triturador. Esse é o meu grande intuito aqui. O que eu quero fazer é estimular o seu pensamento, estimular as conexões que você vai estabelecer com os ingredientes e tal, para que você se livre de receitas. Tá? Não no sentido de que eu nunca mais vou usar receita, é isso? Não é isso. É que você se livre das amarras que a receita traz. Você ficar ali e não, tenho que seguir a receita dessa forma, uma vírgula fora, puta, já não consigo fazer nada. Quando você consegue pensar sobre os ingredientes, sobre o processo, esse tipo de pensamento, você começa a ter uma maior liberdade de contornar eventuais problemas, de solucionar algumas situações. Tá? Então, eu acho que o grande ponto aqui não é nem qual que eu vou comprar, né? É muito caro, eu não sei onde que eu compro, mas às vezes você consegue já usar algo que você já tem em casa. Né? E isso em vista dessas informações que eu acabei trazendo aqui.
ponto alto disso daqui é você fugir do alumínio e fugir de um plástico que não seja adequado para a culinária. Tá? Qualquer dúvida, você me escreva e do mais, até a próxima.